Boa noite, caríssimos alunos, mais uma noite de conhecimento do curso de Contabilidade na disciplina de Contabilidade Gerencial. Hoje, 31/3, vamos iniciar então a nossa quarta aula da semana. A contabilidade gerencial é uma ciência que trata hoje de uma capilarização de conhecimentos. Ela vem em destaque a contabilidade financeira, a contabilidade de custo. Então surge uma contabilidade gerencial que visa a trabalhar relatórios internos de uma empresa. Vamos à nossa aula de hoje com muita disposição, caríssimos. Precisamos entender melhor essa questão da contabilidade financeira e a contabilidade gerencial. Vamos fazer um quadro comparativo. Eu tenho alguns fatores para apresentar para vocês entre a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial. Primeiro, o foco. Quem é o usuário ou a clientela? Na contabilidade financeira, nós temos um público externo, que podemos dizer que são os acionistas, credores, governo, fornecedores também. Na contabilidade gerencial, qual é o público, qual é o foco? O foco é interno da empresa, ou seja, funcionários, administradores, gestores, investidores, proprietários. O segundo fator que nós temos é os objetivos dos relatórios. Na contabilidade financeira, facilitar a análise financeira para as necessidades dos usuários externos, com base nos dados do passado. Na contabilidade gerencial, facilitar o planejamento, o controle, avaliação de desempenho e tomada de decisão. Quando a gente trabalha os objetivos, fica muito claro, bastante transparente, porque como eu tenho um público interno que necessita da análise financeira para tomada de decisão, porque muitas das vezes nós temos um investidor. E o investidor, ele precisa se manter informado sobre a qualidade, a saúde financeira desta empresa, porque ele está emprestando dinheiro para esta empresa. Então, de qualquer forma, ele precisa receber esses relatórios. Por quê? Porque ele não tem esse acesso direto. O único acesso que essa pessoa, ou essa empresa, ou esse grupo vai ter é através desses relatórios contábeis. Então, pessoal, esse público depende desta informação. Ao passo, na contabilidade gerencial, é um facilitador. Já esse relatório ele vem para facilitar o planejamento. E quando a gente fala no planejamento, vamos colocar o planejamento estratégico, o controle, a avaliação de desempenho, as tomadas de decisão, muitas das vezes também o planejamento de marketing, de propaganda, uma nova política, uma promoção. Então tudo isso faz com que a contabilidade gerencial nos dê essa resolutiva, esses relatórios para acontecer o quê? Posições e tomadas de decisão assertivas. Ao passo, quais são as formas de relatórios? Na contabilidade financeira nós conhecemos muito bem. Nós temos o balanço patrimonial, a DRE, a DOAR, a DMPL. Muito bem, são todas demonstrações de peças contábeis onde está aqui estratificado a condição, a saúde financeira da empresa naquele dado momento ou no determinado período. Ao passo, na contabilidade gerencial, ele provoca nesses relatórios orçamento, contabilidade por responsabilidade, relatórios de desempenho, relatórios de custo, relatórios especiais não rotineiros para uma tomada de decisão. Vamos supor, uma empresa precisa tomar uma decisão em relação ao aumento de preço de um determinado segmento. Digamos que ele é um fabricante de uma linha de eletrodomésticos e ele quer lançar um eletrodoméstico mais popular. Só que ele precisa tomar o quê? Uma decisão. Então ele busca relatórios para entender de que forma ele vai conseguir muitas das vezes diminuir um custo,
fazer um controle melhor de uma produção, fazer a verificação de mercado, quanto que o seu concorrente, por exemplo, está praticando aquele preço. Então você vê que são relatórios em que obriga o setor interno a tomar decisões. São relatórios específicos para público interno. Nada tem a ver com esse público interno. Ele não se interessa pelo custo de produção, pelo valor, pela margem de lucro que esse produto vendido no mercado vai trazer para esta empresa. Então vamos abrir então essa questão para vocês em relação à comparabilidade. Esse quadro explicativo ele é muito importante. Vamos adentrar agora num novo assunto. É um assunto que dá suporte à contabilidade gerencial, já que é uma contabilidade que ela tem toda uma maestria, todo um estudo, todo um foco, todo um escopo voltado para um público interno. Mas para que isso aconteça, ela precisa de ferramentas para agilizar, para tomar aquela decisão assertiva mais célere. Então, nada mais justo que ela tenha o quê? Um sistema de informação ou sistema de informações. E nesse quadro que nós estamos colocando aqui para você, o sistema de informações, ele se divide. Ele traz um viés, um sistema de apoio às operações e um sistema de apoio gerencial. Então observe bem para que serve, tá? Quando se faz esse viés. Se eu tenho um sistema de apoio de operações, eu tenho lá, por exemplo, um sistema de controle de pessoas. Você está vendo que ele está trabalhando bastante a questão operacional. Ao passo que eu tenho, então, um sistema de apoio gerencial é a parte o quê? Executiva, do planejamento, é a parte mais estratégica do negócio. Então eu tenho lá um sistema de informações gerenciais, um sistema de apoio à decisão, um sistema de informação executiva. Abre-se leque para as duas situações, porque eu dependo que esse operacional trabalhe bem para o quê? Aquilo tudo que foi lá estratificado, planejado já junto com uma executiva, junto do planejamento estratégico, dê certo. Entre em conformidade aquilo que está sendo produzido. Um pouco melhor para quem ainda não entendeu o que é um sistema de informação. Nas palavras de Podovese, vamos lá. Sistema é um conjunto de elementos interdependentes ou um todo organizado, ou partes que se integram, formando um todo unitário e complexo. Ou seja, o esforço concomitante de diferentes recursos, quando eu junto recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros, com o objetivo de processar dados e adquirir informações para cumprir objetivos principais da organização através do seu produto. Digamos, nós temos marcas poderosíssimas espalhadas pelo mundo hoje. Vamos supor, por exemplo, a marca Nike, que é uma marca que vocês consomem. Essa marca, ela hoje é produzida onde? Na China. Muito bem. E esses insumos vêm da onde? Muitas das vezes vêm de outros países. Mas como que tudo isso se operaciona? Se eu tenho lá um sistema, um recurso humano, China, um recurso material que vem de um outro país, um recurso tecnológico que vem dos Estados Unidos, um recurso financeiro que vem também dos Estados Unidos. De que forma eu poderia trabalhar todos esses elementos, se não através de um sistema que me oportunizasse o que? Celeridade, ou que me oportunizasse o que? Rapidez, precisão naquilo que eu preciso atender. Ou seja, um consumidor exigente que não aceita que um tênis da Nike venha, por exemplo, com problemas, independente em qual país que ele foi o que? Produzido ou fabricado.
Agora, somente dando um fechamento do slide número 4, eu vou aqui falar esse texto para vocês. É importante mencionar que os sistemas de informação são classificados em dois grupos: sistema de operação de apoio às operações e sistema de informação de apoio à gestão. O sistema de informação contábil, por sua vez, está inserido nesse último grupo. Preocupa-se, sobretudo, com as informações necessárias para a gestão econômica financeira da organização. Vamos aqui pegar uma citação do Figueiredo? Muito bem. A informação promove o uso eficiente dos recursos disponíveis à organização, possibilitando aos gestores selecionar a alternativa que trará os melhores resultados: redução de custo, aumento de receitas, lucro, eficiência e eficácia. Os dados contábeis são matérias-primas de informações que devem ser tratados para gerar informações úteis que representem um instrumento gerencial para o processo decisório, dessa forma a alcançar uma vantagem competitiva e sustentável. Caríssimos, ainda sustentando o slide 4 e 5, vamos ver o que a Comissão de Valores Mobiliários e o Instituto Brasileiro de Contadores, ou seja, a CVM e o IBRACON, fala o que nós já vimos conversando sobre os sistemas. A contabilidade é um sistema eficaz para a coleta e a avaliação de informações para ajudar seus usuários, tanto no controle quanto na tomada de decisões de natureza econômica e financeira. Para os gestores de uma empresa possam beneficiar da contabilidade gerencial em suas tomadas de decisões. É importante que a informação esteja dotada de dois pressupostos básicos: necessidade e planejamento e controle. Por isso, disse que a contabilidade gerencial exige a construção de um sistema de informação contábil gerencial, pois esse deve preencher as necessidades informacionais dos administradores de uma determinada entidade. Podovese 97. Estamos falando da necessidade e de informação, nós temos aqui uma citação. Veja só, também o que disse Podovese em 97. Definiu que a utilidade da informação depende de quão necessária ela é, devendo ela ser tratada como qualquer outro produto que esteja disponível para o consumo. Ora, pode-se determinar a necessidade de uma informação através dos seus usuários finais. Isto é, a informação obtida tem por finalidade atender a estes usuários e não aos contadores. O que ele quis dizer aqui, pessoal, é a oportunidade da informação. Como se define se é uma informação que vai ser útil e necessário para qual público? De repente, não vai ser necessário para nós contadores, vai ser necessário uma informação para o investidor, para um consumidor, para um outro tipo de usuário. Para que a informação seja eficaz, deve haver maior atenção às necessidades do cliente, como a forma de apresentação da informação, o tipo de informação detalhada e qual a maneira mais conveniente de suprir as necessidades em tempo hábil para a tomada de decisão vantajosa, por exemplo. Muito bem, se eu tenho uma informação, primeiro ela precisa ser relevante. Quando a gente fala na relevância, útil e necessária, hábil e no seu tempo certo, para o público certo. Não adianta nada eu trazer uma informação, mesmo que relevante, porém no momento errado. O tempo já se passou, a tomada de decisão tinha que ser feita e não aconteceu. Então, essa necessidade de se tomar decisões é o que? O contador, ele tem lá uma premissa, onde o que? A informação deve ser oportunizada para o cliente, para o público, para aquela situação, mas no tempo hábil. Evidencia-se assim a importância do segundo pressuposto básico,
conforme dito, o planejamento e controle, pois considerando os usuários finais da informação, os relatórios do sistema de informação gerencial devem ser elaborados de forma a atender este público, o qual exige planejamento para a produção de tais relatórios. Quando a gente já fala para um outro público, um público mais estratégico, gente, a informação ela deve ser o quê? O mais claro possível, óbvio e evidente, sempre relevante, útil e necessário, oportunizar uma informação no tempo certo, porque nós estamos falando de planejamento estratégico que vai atender o quê? Um processo, uma produção, uma informação que vai atender, de repente, resolver um problema de mercado, ou então aumentar ou diminuir um estoque, ou aumentar ou diminuir uma produção, aumentar ou diminuir um preço de varejo. Queridos, nós falamos um pouquinho já sobre essa questão da qualidade da informação no slide 7. Porém, tomando por base a importância da informação para os gestores de uma empresa, é preciso que a informação seja dotada de qualidade para que não acabe por prejudicar o processo decisório de seus administradores. A qualidade da informação a ser apresentada é imprescindível para que se tenha um retorno esperado da decisão a ser tomada. Ela deve ser relevante e estar em total consonância com a realidade da empresa, para que se torne útil aos gestores. Assim, de acordo com Silva, a informação contábil deve possuir algumas características básicas, conforme a gente vai ver agora a partir do nosso slide número 9. Vamos lá, nós falamos um pouquinho na questão da qualidade da informação no slide 8, mas que tópicos que eu poderia de repente estar apresentando diante de uma informação para que eu crie de fato esta importância? A primeira, confiabilidade. A informação deve ser dotada de veracidade, tornando possível que seus usuários finais aceitem sem questionar a sua idoneidade. Não adianta eu simplesmente colocar uma informação que não passa confiança, principalmente em tempos de informação rápida. Então ele vai buscar o quê? Uma breve pesquisa, e se não passar confiabilidade e nem idoneidade, minha informação cai por terra. Isso não é bom. Tempestividade. A informação contábil deve chegar ao seu destinatário em tempo hábil, para que possa ser usufruída em benefício da organização. Nós falamos muito bem disso. Existem muitas situações que independem tanto do contador como do cliente, como o momento certo para a tomada de decisão, um horário específico já pré-determinado, né? Então não adianta chegar com a informação depois que tudo se passou. Tempestividade é o momento correto da apresentação de uma informação útil e necessária. Compreensibilidade. A informação deve estar exposta de maneira compreensível aos seus destinatários finais, lembrando-se que relatórios são feitos em prol destes e não de contadores. Queridos, muitas das vezes nós contadores, nós temos várias palavras muito técnicas. Então, alguns contadores ainda predizem em colocar de forma bastante coloquial essas palavras. Então, evitem. Vamos colocar palavras amenas em que a gente busca a confiabilidade, a tempestividade e também ser compreensível. Fazer com que este relatório chegue para as pessoas que não têm todo esse domínio em relação às palavras tão técnicas que existem dentro da contabilidade. Minimizar, fazer o quê? Um relatório assertivo, um relatório que ele apresente o quê? Não só transparência, compreensão. Outro fator que gera e agrega valor à informação é a comparabilidade, ou seja, a partir do momento que nós trazemos, uma evolução de determinada informação ao longo de um tempo, ou a situação desta no dado momento. Importante ressaltar ainda, a informação deve ser objetiva, clara, concisa,
permitindo que o usuário possa avaliar a situação econômica e financeira da entidade, bem como fazer sobre a sua tendência futura. Pessoal, comparabilidade é um trabalho específico dentro da nossa área. Nós não podemos entregar um relatório de um momento único, de um presente. Eu não posso comparar o que a empresa está vivendo hoje se eu não olhar lá no passado. Então, por favor, no relatório gerencial, sempre trabalhamos pelo menos com 3 períodos consecutivos. Se uma empresa que apura, por exemplo, o resultado anualmente, então eu vou trabalhar com o ano de 2019, 2018 e 2017. Comparabilidade no relatório gerencial é tudo, porque eu determino a dinâmica daquele processo, como que a empresa se comportou naquele período num determinado foco. Digamos, vamos ver como que foi a lucratividade dessa empresa em períodos. Então eu posso determinar que em 2017 essa empresa teve, por exemplo, um super lucro. O que foi que aconteceu? Nós tivemos o quê? Foi a economia do país que deu então aos brasileiros créditos para que eles pudessem comprar mais? Ou então foi nós que baixamos o preço, fizemos promoção, ganhamos algum tipo de isenção do Estado, o não pagamento de algum tributo? O que ocorreu? Então, comparabilidade. Quando eu comparo, eu consigo atenuar o que foi que eu tive de progresso, o que foi que eu não tive de progresso, onde estão os gaps da empresa, como resolvi, né? Então, comparabilidade. Hoje, na nossa aula prática, nós vamos ter um exercício como esse e nós vamos trabalhar esses 4 elementos nessa aula prática. Mais tarde eu já passo. Quando falamos também, aqui nós temos a informação, nós falamos da sua relevância, colocamos 4 tópicos para que essa informação ela chegue de uma forma muito precisa ao seu usuário, que seja interno, que seja externo. Mas que usuário é esse? Como que eu vou poder então atendê-lo? Então eu trouxe para vocês aqui uma citação do Marion, uma citação antiga, mas ela vai servir bastante para que vocês tenham ideia que público, que usuário, que definição. Um sistema de informação contábil deve atender os seus diversos usuários. Podendo ser qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, que tem interesse em conhecer dados de uma entidade, visando mais diretamente os agentes econômicos externos à empresa, tais como sócios desligados da direção. Seria importante a inclusão também da contabilidade de custo junto à financeira com o objetivo de facilitar o quê? A administração dessa empresa. Mas vamos aos exemplos? Muito bem. Esses são os gerentes, administradores, funcionários da própria empresa, entre outros, aqueles que são os fornecedores, investidores, sindicatos, governo, entre outros. No entanto, conforme depreende-se a citação acima, para a contabilidade gerencial, o público-alvo será primordialmente somente os usuários internos desta organização, desta ente, desta pessoa jurídica, a empresa em si. Este é um público que a contabilidade gerencial, ela importa todas essas informações, prediz, ou seja, controla, analisa, monitora a informação, o dado, tá bom? Queridos, nossa profissão, ela praticamente diz e condiz e nos leva a crer que somos contadores. Nós produzimos informações. Informações hoje porque nós vivemos uma era contemporânea, onde o mundo hoje se movimenta pela informação. Por que, professora? Muitas das vezes nós temos grandes corporações instaladas em todos os continentes da Terra, em que não é possível por olho humano eu conseguir realmente, eu não conseguir aferir uma determinada produção ou um custo ou o que está acontecendo com uma determinada empresa em um determinado local. Então essa informação produzida e levada àquele público específico faz com que aquela entidade, por mais longe que esteja de uma matriz, tome uma decisão assertiva. Mas
E essa informação, ela é de graça? Ela custa? Como é que é o custo da informação? Para que um sistema de informação contábil seja válido e eficaz, é indispensável que ele seja operacional. Integrado o custo da informação em comparação ao benefício trazido à empresa seja adequado para a sua realidade. Muitas das vezes as empresas pagam muito caro para informação, sim, pessoal, porque são informações que predizem o quê? Um ganho muito alto futuro. Então, a informação, ela tem que se adequar ao quê? Ao seu custo-benefício, ao seu retorno. O que a empresa vai ganhar com isso? Já com relação estritamente ao custo, como nós vimos já no slide passado, só vai ser interessante para uma empresa pagar por uma determinada informação se lhe trouxer um retorno. Por melhor que seja o retorno, ele vai pagar muito bem pela informação. Então vejamos bem, pessoal. Já em relação estritamente ao custo de uma informação, ainda que seja útil, somente será desejável se for adquirida por um custo adequado, interessante para uma entidade. Ou seja, ela precisa se adequar a essa relação de custo-benefício. A informação não deve custar além que a entidade realmente admite. Não existe? Veja lá, pessoal, nós temos aqui um autor e ele dá algumas características fundamentais para que o sistema de informação contábil tenha validade. Vamos ver? Como nós falamos no slide número 13 sobre a questão do custo, então nós temos alguns tópicos que precisam ser definidos. Operacionalidade. Claro, evidente que nós já falamos algumas vezes sobre essa questão do custo. E também um sistema de informação, quando a gente fala na coleta, no armazenamento, no processamento, né? Em forma geral, essa elaboração no próprio relatório, claro que é de forma operacional, ele seja de acordo com as necessidades para cada público final, essas informações que sejam objetivas, que sejam interpretadas para os seus usuários finais de forma clara, concisa, sem dúvidas. Na letra B nós temos a integração de dados. A integração ocorre quando todas as áreas necessárias ao gerenciamento de informações sejam atendidas em um único sistema de informação contábil. Ou seja, ele cria braços e mecanismos, mas eles se integram. Eles vão o quê? Eles trabalham em cima do quê? De uma capilaridade, né? Hoje nós temos uma palavra que ela existe em algumas situações que eu posso entender aqui também. Existe uma palavra e ela tem pelo nome de compliance, ou seja, eu estou trabalhando em determinadas situações de que tudo se integra. E nessa questão, quando a gente fala desse sistema de informação, não fica atrás. Então, eu trabalho com vários processos, eu trabalho com vários departamentos, mas que eles se operacionalizam, eles se agreguem, eles se englobem, eles se armazenem de uma forma única. E voltamos agora então ao custo da informação. O sistema de informação contábil deve expor uma situação de custo que seja baixo aos benefícios conferidos à organização. Por mais alto que seja a informação, ou relevante, ou útil, necessária, claro que tem que se observar também o que se enquadre a questão já operacional, quanto custa isso para a empresa. Os alunos falamos em vários viés, mas uma delas é o que nos leva realmente a um projeto, a um destaque, a um foco final. Ou seja, quando nós falamos do processo de tomada de decisão. O processo de tomada de decisão, pessoal, é algo natural que recorre na vida das pessoas, não sendo diferente nas empresas. Escolhas são necessárias, sejam elas simples ou complexas, planejadas ou não, mas o que de toda forma influencia o futuro da empresa no mercado. Uma decisão pode ter grandes efeitos em uma empresa, portanto, é necessário que haja muita cautela em seu processo de tomada de decisão. É preciso que as decisões de maior relevância sejam planejadas, prevendo-se os impactos que elas trarão para a organização. Por isso, a segurança no processo e tomada de decisão é imprescindível. Muito bem, caríssimos, nós
fazemos parte de um trabalho, de uma equipe, de profissionais que trabalham com o quê? Nós vislumbramos o passado, trabalhamos o presente, planejamos o futuro em todas as ações relacionadas aos nossos clientes, às nossas vidas profissionais, às nossas vidas pessoais. Então, o contador, por si, ele já é um planejador estratégico. Porque essa questão do processo de tomada de decisão, ela é muito assertiva. A partir do momento que eu tenha em si o quê? Certezas, verdades, assertividades. Pensem em vocês. Tudo aquilo que deu certo, que você começou a planejar desde o mínimo detalhe, que foi uma viagem, que foi uma construção, que foi umas férias, que foi um aniversário, não deu certo? Por quê? Você pensou em detalhes, você olhou lá no passado, poxa, eu viajei para um determinado local, aquilo não deu certo, já não vou mais colocar esse item nessa próxima viagem. A partir de agora, então, eu vou estrategiar outras situações para que realmente eu chegue no destino final e eu fique realmente satisfeito com as minhas férias. Nas empresas não é nada diferente do que isso. Então, tomadas de decisões, elas iniciam lá no seu primeiro momento, na necessidade de uma empresa. Mas como tomar uma decisão, às vezes até simples e mais complexa, sem planejamento, sem estruturação, sem coletar dados, sem planejar, sem olhar o passado, fazer o futuro, prospectar o presente e olhar o quê? Um planejamento futuro. Tá bom, pessoal? Temos aqui uma citação, tá? A tomada de decisão é a integração do processo de planejamento e controle. Assim, os gestores ou administradores devem ter por base informações sólidas e de qualidade para que façam escolhas positivas e favoráveis aos problemas da empresa. Conforme a gente falou bastante já agora ali no nosso slide número 15. Passo que, se eu tomo uma decisão, pode ser de qualquer forma? Não, existem alguns pontos que eu possa estar tomando e obter uma decisão correta. Veja como estruturar essa tomada de decisão. A abordagem do processo de tomada de decisão percorre as seguintes etapas abaixo e posteriormente tem o seu fim com a escolha da ação a ser implementada. Ou seja, eu defino o problema, eu colho dados, a partir disso realmente eu crio verdades sobre o que eu estou investigando, eu formulo alternativas onde que eu possa resolver aquela situação, filtro todas essas alternativas e tenho a melhor decisão. Pessoal, essa estrutura dar-se-á a tomada de decisão em qualquer âmbito da vida profissional de vocês. Queridos, esse é o nosso último slide, então eu vou só fechar os assuntos com vocês hoje. Cabe ressaltar a importância da informação contábil no processo de tomada de decisão para gestores, para administradores, proprietários. Evidentemente que uma informação errada, incompleta ou atrasada não traz benefícios aos administradores ou à organização e muitas das vezes pode até prejudicar os negócios da empresa. E nesse momento de tomada de decisão que a informação contábil se torna conveniente, oportuna e elementa, pois tais informações são capazes de proporcionar alternativas aos problemas de maneira mais propícia a cada contexto. Por mais que eu consiga adequar, por mais que eu consiga construir e por mais que eu consiga salientar um determinado problema através de uma informação, se ela não for útil, relevante e não chegar para aquela situação ou para o seu usuário no momento correto, nada vai adiantar. Então, a informação é algo que realmente precisa, número 1, ser útil e relevante, ser tomada num determinado período correto, ser clara, objetiva e transparente. Ficamos aqui então com esses slides. Quero muito que vocês escutem o vídeo até o final, elevem e também já me mandem todas as suas dúvidas
E o nosso próximo passo será então o quê? Tirar as dúvidas e a nossa aula prática. Muito obrigada, boa noite, fiquem com Deus.